Até quando permaneceremos na pré-escola da fé? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus 5, de 11 a 14. Até quando retardaremos o nosso progresso espiritual? O texto lido é uma séria admoestação aos cristãos hebreus que não haviam progredido espiritualmente. Permaneciam estagnados, subnutridos, precisando novamente de leite espiritual, não porque não tivessem o alimento, mas porque se recusavam a ingerir. Parece que havia uma anorexia espiritual à semelhança do que acontece hoje. O diagnóstico feito pelo autor da epístola alcança uma boa parcela dos cristãos atuais. Muitos buscam as experiências sobrenaturais em detrimento da palavra de Deus, quando sabemos que não podemos dissociá-las. Esses pulam de igreja em igreja em busca de profecias e revelações extrabíblicas, de evento em evento. Esses saíram dos antigos guetos espirituais, mas os tais guetos não saíram deles. Jesus adverte quanto a isto. O texto diz: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Com o profeta Oséias, aprendemos que o conhecimento de Deus é algo contínuo. Ele diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão somente como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O autor da epístola traz um diagnóstico preciso da situação e aponta alguns erros a serem corrigidos. Primeiro, eles eram tardios para ouvir. O Senhor diz através do Evangelho segundo Mateus: Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Ouvir sem prestar atenção ao que se ouve não transforma ninguém, além de suscitar heresias sem conta. Esses que são tardios em ouvir estão sempre prontos a pregar suas heresias. Há uma dispersão espiritual quase patológica em nossos dias. As pessoas não têm tempo ou interesse em aprender as verdades eternas. Há uma pressa sem fim, fazem tudo no automático e, no final das contas, não desfrutam de uma plenitude com o Senhor. Esses optam por uma vida espiritual medíocre e sem vigor. Segundo, eles precisam de instrução elementar quando já deveriam ser mestres. Estão sempre voltando aos rudimentos da fé e nunca aprendem. Terceiro, eram imaturos espiritualmente. A imaturidade espiritual é a pior delas. Essa postura culpa Deus dos reveses da vida. Esses não atinam para as consequências de suas escolhas malditas. E, em quarto lugar, eles não conseguiam discernir nem o bem nem o mal, como os habitantes da Nínive dos dias do profeta Jonas. Aqui está outro perigo que tem levado ao engano e feito muitos se tornarem instrumentos de engano. Falta instrução e discernimento. Que possamos orar como o salmista: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Há uma bem-aventurança para os que olham e veem, e para os ouvidos que escutam de verdade. Jesus diz em Mateus 13,16: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Cresçamos na graça e no conhecimento de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.